Olá pessoal, estamos de volta com mais um Literamake. Hoje é do livro Espantos para Uso Diário, do Mário Baggio. É um livro de contos. Vocês podem ver que ele tem um tom, uma espécie de azul petróleo, imitando um raio-x. Eu pessoalmente não tenho nenhuma paleta com essa cor específica, então vou ter que fazer um mix aqui. Os recados iniciais: não sou maquiadora, sou escritora. Este projeto é uma brincadeira, uma espécie de brincadeira para divulgar literatura usando duas linguagens artísticas, a literatura e a pintura facial, vulgo maquiagem. Como eu não sou maquiadora, tudo que eu faço aqui é autodidata, enfim, tô tentando fazer a coisa acontecer. Para quem é novo no canal, se inscreve, curte, compartilha, me ajuda a fazer ele crescer, ele ainda é bem pequenininho. E se vocês gostarem do meu trabalho, tudo aqui é voluntário, então fica aí o meu pix, bibliofilia.cotidiana@gmail.com. Toda colaboração é sempre bem-vinda, uma valorização do trabalho é sempre legal. Mas, como eu disse, é um trabalho voluntário, então colaboração também voluntária. Eu já preparei a pele antes de começar, porque é um processo muito demorado, então só para vocês entenderem. Primeiro, claro, lavei o rosto e tal. Eu tô usando, agora comecei a usar recentemente, este corretivo que é laranja, por causa das olheiras, eu tenho olheiras muito profundas, partindo posteriormente para o corretivo tradicional, normalzinho, não é nenhuma marca importante, base, tudo esparramado pelo rosto, e o pó, que eu uso pó de banana. Então vamos começar aqui. Eu passei corretivo na pálpebra, é a primeira vez que eu passo corretivo na pálpebra. Vamos ver se dá um efeito legal aí. Primeiro eu vou fazer uma base aqui no meu rosto, no meu olho, com tons de marrom, pra fazer esse início, tá? Que é então com um pincelzinho mais macio. Sobre o livro, então, já que ele é o nosso foco aqui, o Mário Baggio, ele já é um autor bem reconhecido no nosso meio, principalmente, pela habilidade dele de contar histórias pequenas, tá? No blog, no Bibliofilia, tem uma resenha do ano de 2020, já é bastante antiga, chamada Fragmentos, que é desse livro específico. Eu fiz leitura crítica de um livro mais recente do Mário, só que eu ainda não fiz a resenha dele, mas eu fiz a leitura crítica, então eu posso falar de conhecimento de causa, que é tão bom quanto este. Quando eu comecei a ler a obra do Mário, eu tive um primeiro estranhamento seguinte: ele trabalha com os contos de uma forma bastante peculiar, porque ele não nos conta a história inteira, digamos assim, não que estejam incompletas. A questão é que a sensação que se tem lendo esses contos é que ele está nos contando só uma fatia da história. Ele nos presenteia, digamos assim, com o que mais importa, tá? Então, aí toda a narrativa dele, ela é muito direta. Ele não faz floreios, ele não fica enrolando para nos dizer o que está acontecendo. E isso é uma característica muito interessante porque dá dinamismo ao livro. Então, são várias histórias curtas, fáceis e relativamente rápidas de ler, mas que têm em si o seu conteúdo. Eu achei interessante a escolha dele em relação ao começo, porque ele já começa nos dando uma porrada, assim. Então, parece uma história super banal, curta, de uma adolescente que engravidou e que ela precisa escolher o nome do seu filho. Parece que a moral da história é a escolha do nome do filho, e na verdade não é. É muito interessante o jeito que ele trabalha, porque assim, quando se lê com pressa e sem prestar muita atenção nos pormenores, nos detalhes da história, dá para se considerar que é uma história que não parece ter uma razão de ser. A escolha do nome, e ela escolhe um nome tenebroso para essa criança, que ganha um apelido e que vai ser o que vai pesar mesmo. A moral da história tá no peso que esse nome acaba tendo quando ela recebe uma notícia. É um conto extremamente curto,
tá, é uma paginazinha, então, assim, a gente já começa levando um soco. Depois disso, o Mário, ele trabalha também o surrealismo. Ele não fica preso numa ideia fixa, algo que precisa ser daquele jeito, que não pode ser trabalhado. E é interessante isso porque, assim, não são muitos autores que trabalham com surrealismo. Não que não tenha, tá? Deixar bem claro, eu mesma conheço outros. Mas o surrealismo, correr o risco de contar uma narrativa que numa primeira lida parece não ter muito sentido, é um risco calculado, né? Quer dizer, ele escreveu sabendo que isso poderia acontecer e isso não impediu sua criação dentro dessa ideia de criar essa atmosfera surreal. E, na verdade, como o Mário trabalha muito essa questão de fragmentação, de ser trechos da história, não a história contada de uma forma super concreta, super, né, formal, assim, botando tudo bonitinho no seu lugar. Eu acho que isso, na verdade, contribui muito que ele consiga contar essas histórias com maior impacto, justamente porque ele se sente livre de regras, né? Então, ele tem um estilo muito mais direto, simples, e é uma coisa interessante que eu coloquei, aqui só um parênteses, eu usei um azul super escuro, e agora eu vou arriscar com uma espécie de um azul esverdeado, vamos ver se eu consigo essa combinação que a gente precisa. Eu coloquei, inclusive, na resenha do livro ali no Bibliofilia, eu coloquei a questão das histórias serem super simples e histórias que poderiam ser conversadas numa fila de banco. Super simples no sentido de serem curtas, de, né, trabalharem essas temáticas de uma forma bem rápida e direta. Mas elas não são simples no sentido de ausência de complexidade, pelo contrário. Eu acho até que, de repente, posso estar enganada, tá? Isso é uma percepção que eu tive quando eu li o livro. São histórias que talvez muitos leitores vão terminar de ler não entendendo muito bem que carreta atropelou eles, né? Porque ele sabe trazer impacto. Tem um dos contos, especificamente, eu não vou me lembrar exatamente qual é o nome do conto, até eu tô relendo aqui a minha resenha, em que ele traz uma questão social extremamente agressiva e pesada, assim, não é uma história bem tensa e que ela termina com uma frase, que essa frase me pegou forte, assim, foi um negócio realmente que tu diz assim, caramba, e tem coragem do autor em trazer isso a público, sabendo quantas pessoas confundem obra e artista. Eu entendo quando as pessoas cobram dos artistas determinados posicionamentos, eu sou uma pessoa que me posiciono muito, só que uma coisa que às vezes se perde nisso, nessas cobranças que se faz, é entender que o artista, ele concebe uma obra, mas às vezes ele precisa dar ao seu narrador, ao seu protagonista, uma voz que não é dele, do artista. Não é aquilo que ele pensa, não é naquilo que ele acredita. Eu mesma escrevi uma história que eu nunca publiquei, por medo, na verdade, sendo muito honesta, por medo, porque o meu narrador era um agressor de mulheres. E ele defendia as atrocidades que ele fazia com argumentos que para ele faziam todo sentido. O medo que eu tive quando eu escrevi essa história, e por isso eu não tornei ela pública também, foi de o meu argumento ser usado por agressores reais. Porque é um argumento que fazia sentido na psicopatia daquele personagem, não é uma coisa que faz sentido na vida concreta, mas para quem é violento, quem quer cometer uma atrocidade, qualquer justificativa cabe, né? E eu acho muito corajoso quando um artista empresta sua voz, como no caso desse conto em que ele faz atrocidades e ele se justifica.
E é uma justificativa que me pareceu, assim, extremamente covarde, né, do personagem, e que faz todo sentido. E é isso que é interessante, porque ele faz fazer sentido. Aqui eu acho que ficou bastante escuro, mas o livro também pede isso. De qualquer maneira, eu vou tentar dar uma amenizada nesse escuro todo com um tom... Vamos ver aqui o que eu posso usar. Com um tom esverdeado, mas mais suave, tá? Aqui na câmera não dá pra ver, é mais suave do que parece. Vamos tentar dar uma amenizada aqui, depois eu dou uma iluminada, ver se diminui a intensidade desta cor que ficou bem escura. Uma coisa que é importante destacar é que eu penso um pouco na maquiagem antes de começar, mas eu vou fazendo. Eu não planejo ela integralmente. Isso prova o quanto eu não sou uma profissional da área. Um profissional planeja antes. Mas quando eu maquio outras pessoas, por diversão, eu planejo essas maquiagens antes, tá, gente? É só porque aqui realmente o foco é o livro e a maquiagem é só uma brincadeira que eu faço aqui com vocês. Consegui? Deu certo? Mas vamos botar um iluminador aqui também pra dar mais uma amenizada. Então, eu fiz na resenha mesmo, eu trouxe diversos elementos dos temas que ele trabalha. Então, por exemplo, tem A Última Tertúlia, que é um dos contos, ele fala de fanatismo, o fanatismo cego. Eu acho isso um tema que embora a gente discuta, eu não acho que seja discutido na medida da necessidade, porque o fanatismo hoje é uma das maiores aberrações, assim, que existe. Independente qual o nível de fanatismo, sobre qual tema, o fanatismo ele produz um problema social gravíssimo. Então ele expõe isso no livro, e ele traz relações com a cultura pop, inclusive antes dessas relações acontecerem. Na resenha, eu aponto, por exemplo, que tem um conto que parece inspirado no Coringa, no filme Coringa. A questão é que, pelo processo de edição e, né, toda a escrita tem que ter sido, obviamente, antes disso, eu acredito que ele tenha escrito esse conto bem antes do lançamento do filme. Então, realmente foi algo que ele não se inspirou no filme. Mas ele traz essa forte, essa inspiração nessa temática mesmo, da produção de um psicopata por conta de uma situação social grave, que é o que trata, né, o filme Coringa, na verdade. Nós temos ali um psicopata que é totalmente fabricado por uma sociedade desigual. E é mais ou menos isso que ele traz ali também, de uma forma bem interessante, de trabalhar essas temáticas. E aqui é o Santa Helena esse conto. Aqui eu comento, por exemplo, o Grito Sob a Chuva, que foi um conto que me tocou muito forte, que me levou às lágrimas e tal. Só que isso não significa que eu aprove as atitudes dos personagens. E a mesma coisa pode se dizer do próprio autor, né? Então, é importante isso porque o Mário, ele traz temáticas super pesadas, nessas pequenas porradas, vamos dizer assim, e tem que deixar sempre muito claro que quando ele faz isso, ele tá fazendo do ponto de vista desse personagem, desse narrador, e não dele, tá? Então, a gente pode discordar de um personagem e, ao mesmo tempo, se sentir impactado por ele, se sentir tocado por ele. Tá, e é o que acontece, e acontece isso em vários dos contos do Mário, inclusive, não é num nem dois, assim, é quase um estilo dele de dar essa porrada, de dar esse impacto grande, e ao mesmo tempo nos acarinhar com histórias extremamente bem contadas, extremamente bem escritas, e que revelam esse talento que ele tem para essas histórias curtas. Eu até fico curiosa como é que o Mário lidaria com uma narrativa longa, porque ele tem esse estilo super direto e às vezes não combina com uma narrativa longa e às vezes é exatamente o que vai fazer a narrativa longa dele ser super impactante,
que é conseguir trazer essas temáticas diferenciadas e de uma forma direta. Eu acho isso extremamente louvável e eu acho que ele deveria tentar arriscar, né? Não sei se daria certo, mas eu acredito que com o talento que ele obviamente tem, poderia funcionar super bem. Aqui em termos de maquiagem, eu tô fazendo uma mistureba do azul com o verde, para tentar alcançar esse azul petróleo que ele tem na capa. Estou falhando miseravelmente nessa missão específica, mas pessoalmente estou gostando do resultado até aqui. Vamos ver como é que eu concluo essa maquiagem, que já estamos quase no fim dela, né? Em suma, eu fiz na resenha, eu fiz uma analogia da capa, que ela mostra um pedaço de uma coluna vertebral. O que é a analogia que eu faço? Como o próprio título da resenha fala, eu considero que o Mário trabalha com fragmentos, tá? O que isso significa? Ele nos conta pedaços da história, ele nos deixa... ele não traz todo um contexto dos personagens, nada. Ele foca exatamente no ponto que ele quer contar. E aqui a coluna vertebral é interessante porque a coluna é que dá sustentação ao corpo, né? E aí ele traz essa coluna que dá essa sustentação ao corpo e ao mesmo tempo é só um pedaço desse corpo. Mas é um pedaço extremamente importante para que todo o corpo consiga existir. Eu faço essa analogia porque me soa muito como se as histórias dele fossem justamente isso. É um fragmento da história, mas que sustenta uma narrativa inteira. E isso sem contar, claro, que eu acho importante destacar, já comentei, mas não custa comentar de novo, que o Mário tem uma escrita muito boa, ele tem uma forma de contar as histórias dele muito boa. E isso também acaba contribuindo de uma maneira muito expressiva para que essas histórias sejam super bem contadas, sejam super bem narradas, tem personagens fortes, impactantes, tem personagens muito bem construídos. Tem um destaque que eu dou, que eu acho importante mencionar, tem um conto em que ele trata do Holocausto sem tratar do Holocausto. Quer dizer, ele traz a história de um sobrevivente do Holocausto, mas ele não nos dá isso mastigado. A gente conclui pelo conhecimento histórico que a gente tem, né? E justamente por serem histórias super curtas, ele não tem muito tempo para ficar dando explicação, né? Ele já vai direto para o que interessa. E isso é muito interessante sob vários pontos de vista, porque também para aquelas pessoas que daqui a pouco têm mais dificuldade de acompanhar uma história mais longa, aqui tu não tem isso. Tu tá indo direto ao foco principal. E aí pega esse público que realmente aprecia mais contos pela sua agilidade. Eu gosto de contos, eu escrevo contos também. E sinceramente, assim, eu não conhecia, eu sei que existem os microcontos e tal, mas quando eu resenhei esse livro em 2020, ele me pegou muito de surpresa, porque naquela época eu conhecia muito pouca coisa de contos curtos. Então, foi de fato, na minha experiência pessoal, o Mário foi um precursor de contos mais curtos, de contos mais diretos. Eu costumo trabalhar um pouco mais do contexto dos personagens e tal, e ele é direto ao ponto. Então, isso também foi uma coisa que me surpreendeu na estilística dele. E é uma coisa que ele preserva. Eu acho isso super interessante, ele preservar esse estilo de narração. Porque é a assinatura dele. Então, tu vai ler um trabalho dele, tu já sabe mais ou menos o que esperar nesse sentido, sem que a história seja previsível. Porque ele tem uma versatilidade muito grande em relação às histórias que ele conta. Então, por mais que o estilo dele seja uma assinatura bem contundente de como ele trabalha, ao mesmo tempo, ele não é um autor previsível. No próprio livro, assim, é um choque atrás do outro, assim, ele não sossega. Vamos para a parte final agora, que é a parte que eu tenho dificuldade de falar enquanto eu aplico o batom. Vamos ver se esse aqui vai combinar, porque tem uns batons que parecem uma cor e não é.
sutilmente dá. Então, assim, quando eu finalizo essa resenha, eu ainda comento que eu primeiro tava falando que eram doses homeopáticas, né? De histórias, e não é. Não é porque é uma porrada, né? O batom ficou mais ou menos. Então, aqui está finalizada. Tentei obter esse tom mais petróleo. Acho que até, em geral, fui bem sucedida. Então, assim, para quem gosta de histórias curtas, para quem gosta de contos, o livro do Mário é um presente. Qualquer um dos livros do Mário, na verdade. O Mário é um contista de mão cheia. Eu acho que isso tem que ser destacado, assim, o quanto ele realmente sabe trabalhar o conto, sabe trabalhar a história curta, fragmentada. Por isso também que o nome da resenha é Fragmentos, porque são fragmentos, mas muito bem trabalhados. Vale a pena, recomendo esse e qualquer outro do Mário, também acho ele um excelente autor. Então, os recados finais, curtam, compartilhem, vocês já sabem do esquema, né? Se inscrevam no canal, ajudem a divulgar, fazer o canal crescer. E quem quiser contribuir com o meu trabalho, bibliofilia.cotidiana@gmail.com, o Pix, fica aí o recado. E nos vemos no próximo Literamake. Qual será o livro? Até mais!